com vocês nesta oportunidade de adorar a Deus. E agradecemos em nome da minha família a hospitalidade nesses dias aqui na cidade. Vamos abrir a palavra em Gênesis 29. Gênesis 29. Gênesis 29. Vamos ler todo o capítulo. Gênesis 29. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isto, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei, por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu ta dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão, sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi.
De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por este dia que é teu, pelo privilégio que temos de nos reunir como teu povo para estudar a tua palavra, e pedimos, ó Pai, que o Senhor então abra a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, para que, contemplando as maravilhas da tua lei, nós te louvemos, nós te glorifiquemos, e que a nossa vida, Pai, seja moldada à tua vontade, à tua palavra, que a tua palavra nesta noite nos console, nos exorte, para que sejamos encontrados fiéis diante de ti. Pai, abençoa o teu povo que se reúne nesta casa, abençoa os pastores, o conselho, abençoa toda a tua igreja, para que continue a ser uma luz, a brilhar a luz de Cristo aqui nesta cidade, Pai. Fica conosco, é o que nós pedimos humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, será que a esperança de salvação para um filho de crente que tenha andado longe dos caminhos do Senhor? Haverá esperança de salvação para um escolhido de Deus que está longe da igreja, que está fora dos seus caminhos? Como Deus lida com pessoas nesta situação, que são crentes, mas que andam longe? Qual é o tratamento que Deus costuma dar em casos assim? A história de Jacó é um bom exemplo de uma situação dessas. Jacó foi filho do crente Isaque. Jacó foi escolhido por Deus, mas Jacó teve uma vida, boa parte da sua vida, de rebelião contra Deus. Não foi uma vida de piedade, de justiça, de andar nos caminhos do Senhor. Boa parte da vida de Jacó foi de mentira e de enganação. Foi de aproveitar-se das situações. Ele enganou seu irmão naquela venda do direito da primogenitura, enganou seu pai no final da vida, passando-se por seu irmão, colocando peles nos braços para parecer que era Esaú. E assim, a boa parte da sua vida foi nessa ideia de mentira, de desonestidade, de enganação. Como foi que Deus tratou Jacó por conta dos seus pecados? Mais à frente nós vamos ver que Jacó foi endireitado por Deus. Jacó foi, digamos, desentortado por Deus. Jacó recebeu um novo nome, foi chamado de Israel porque lutou com Deus. Jacó foi de fato disciplinado e restaurado. Mas qual foi a forma, qual foi o tratamento, qual foi a disciplina do Senhor sobre este, repito, filho de um crente escolhido, mas que estava andando fora dos caminhos da palavra? Dois tratamentos que nós encontraremos aqui. Pela manhã nós falamos sobre a providência, preservando o seu povo, dirigindo o seu povo e cuidando do seu povo. Nessa noite nós vamos ver a mesma providência, a mesma mão forte de Deus, dirigindo a vida do seu servo, ainda que este servo não ande nos caminhos do Senhor. E um segundo elemento, o elemento da disciplina. Deus disciplinando os seus servos por meio da sua mão forte, a sua mão providente. Nesse texto, então, nós começamos vendo como Deus guiou Jacó, mesmo em caminhos que não agradavam, a mão forte do Senhor estava ali guiando. Pela manhã, nós vimos que o servo de Abraão foi guiado por Deus para conseguir uma esposa para Isaque, na antiga terra de Abraão. No nosso texto, nós vamos ver novamente Deus guiando todos os acontecimentos para que Jacó consiga uma esposa. E conseguindo a esposa, ele dê sequência nas promessas de Deus, promessas feitas a Abraão, repetidas a Isaque e daqui a pouco serão repetidas a Jacó. O texto começa mostrando o encontro de Jacó com pastores de ovelhas junto a um poço. Da mesma forma que o servo de Abraão foi até um poço para conseguir uma esposa para Isaque, aqui o encontro também se dá em um poço. E diz o nosso texto que estavam ali 3 rebanhos de ovelhas com seus pastores, aguardando a chegada de mais rebanhos e mais pastores para juntos conseguirem remover a grande pedra que fechava o poço.
Era costume naquela época fechar o poço rolando uma grande pedra sobre ele. Não imaginemos um poço como esses mais tradicionais, feitos de tijolinhos, com uma haste, com uma corda, um balde. Era um buraco no chão, em que eles tampavam, para a segurança de todos, rolando uma grande pedra e tampando aquele buraco. E assim, era necessário um grupo de homens para conseguir remover aquela grande pedra. No versículo 4, Jacó pergunta: "De onde sois?" "Somos de Harã. Conheceis a Labão, filho de Naor, o seu tio?" "Conhecemos. Ele está bem?" "Está, e sua filha está chegando aí com as ovelhas." Jacó, então, ele apressa esses pastores a deixarem o local. O texto dá a ideia de que Jacó tenha se interessado imediatamente por Raquel. Talvez isso explique essa pressa do versículo 7, animando eles para que eles deixem o local. Então lhes disse: "É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las." Jacó está aqui achando um motivo para que eles saiam logo. A ideia é que ele gostou de Raquel e ele queria ficar a sós ali. No versículo 8 eles dizem que não podem, porque não podemos, responderam, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhe demos de beber. No versículo 9 é a chegada de Raquel e no versículo 10, Jacó com grande força retira a pedra, sozinho. Alguns judeus creem inclusive que Jacó fosse um homem muito forte e muito grande, para sozinho conseguir retirar aquela pedra do local. É o que diz o verso 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Uma grande demonstração de força aqui, removendo a pedra. No versículo 11, ele beija Raquel, chora de alegria, e na sequência dos versos, nós vemos ele contando a Raquel, a sua missão, como era parente de Raquel, Labão ouvindo as novas, e no verso 14, disse-lhe Labão: "De fato és meu osso e minha carne", e Jacó pelo espaço de um mês permaneceu com ele. No versículo 15, há a pergunta de qual seria o seu salário. E aqui nós temos um traço bem materialista de Labão. Os irmãos devem se lembrar, como foi falado de manhã, no texto que nós lemos de manhã, Gênesis 24, que Labão ele ficou bastante impressionado quando ele viu pendentes de ouro, pulseiras, e rapidamente ele foi receber o servo de Abraão. Aqui nós vemos o mesmo Labão interesseiro, não é? Porque naturalmente um sobrinho, naquela época, ele seria acolhido nas suas terras e o tio mais velho daria todas as condições para que ele desenvolvesse. Daria um pedaço de terra, daria trabalho, daria alguns animais para que o parente desenvolvesse. Mas aqui, Labão, observando a força de Jacó e o potencial que ele teria de trabalho, ele o trata como se fosse um funcionário, como se fosse um servo. Ele já vai falar em salário. E aqui Labão, então, no versículo 15, trata sobre isso. No versículo 16, é dito que Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha, Raquel a mais moça. No verso 17, Lia tinha olhos baços. Literalmente aqui, olhos meigos. Mas é fato que o texto trata a aparência de Lia como algo pejorativo. Os estudiosos não sabem qual era a exata aparência de Lia, mas a ideia de olhos baços ou olhos meigos dá-se a ideia de que não eram olhos muito vivos, que atraíssem muito, eram olhos mais, digamos, apagados. Ao passo que a descrição de Raquel é uma descrição mais positiva, quando é dito: porém Raquel era formosa de porte e de semblante. No versículo 18 é dito que ele trabalharia 7 anos por amor a Raquel, e no verso 19 Labão vê uma ótima oportunidade de ter um homem forte trabalhando na sua família. No verso 20, Jacó trabalha 7 anos como quem trabalha poucos dias. Tamanho era o amor que ele tinha
por Raquel. Irmãos, nós vemos aqui sinais da providência de Deus muito importantes então. Primeiro, Jacó encontrando pastores da região, que eram pastores relacionados à família, né, que conheciam os parentes, pastores que conheciam o seu tio. E Raquel chegando na justa hora em que Jacó estava ali. Isso é algo da providência. Tudo isso num horário que, como é dito no verso 7, não era comum pastores estarem ali dando de beber às ovelhas. Então nós vemos a mão de Deus guiando todos os acontecimentos para que Jacó se encontre com Raquel. Nós vemos que era necessário que Jacó se encontrasse com Raquel para que os planos de Deus prosseguissem. Mas não apenas isso. Nós vamos entrar num elemento pecaminoso do texto agora, que tem a ver com poligamia. O fato de Jacó ter duas esposas. Mas a providência de Deus, meus irmãos, ela trabalha incluindo os atos maus e pecaminosos. Porque nós veremos que a descendência messiânica não passa por Raquel, passa por Lia. É de um dos filhos de Lia, Judá, que vem a descendência messiânica. Então, embora Deus não aprove os pecados e nunca aprovou e nem tolerou poligamia, Deus usa todos os acontecimentos para a sua própria glória, para a realização das suas promessas e daquilo que está escrito no seu plano. Foi por conta então do casamento com Lia que Jacó terá como filho Judá, por onde passa a linhagem messiânica. O nosso Deus é o Deus da providência. É o Deus que age por meios, sem meios e até contra os meios. E até usando os atos maus dos homens para que tudo colabore com os seus propósitos. Ora, a história de José do Egito nos deixa isso muito bem claro. Deus usou os pecados dos irmãos de José para que muita gente fosse salva de uma grande fome que aconteceu naquela época. Deus pega os atos maus e faz com que tudo vá sendo construído para a realização dos seus fins. Nós temos exemplos na história da grande providência de Deus. Nós temos, por exemplo, João Calvino, aquele jovem criado na fé católica, criado na idolatria, que com 19 anos de idade deixou os estudos humanistas e, por ordem do seu pai, foi se dedicar ao direito para se tornar um advogado. Ora, João Calvino, ele gostava das humanidades, ele gostava das letras, mas por obediência ao seu pai, ele foi estudar direito. O fato é que, mesmo a contragosto, ele fez o seu melhor, e ele foi o melhor aluno da classe. Rapidamente ele se tornou o primeiro aluno da turma. Os biógrafos de Calvino mostram que do 3º para o 4º ano da faculdade, os professores se reuniram e decidiram dar o título a João Calvino, porque já não havia mais nada para ser ensinado àquele jovem. Quando faltava um professor, era Calvino quem substituía. Calvino era daquele estilo introvertido, tímido e aplicado aos estudos. Ele passava boa parte do dia estudando, não se alimentava direito, não dormia direito, estudando. Isso teve um reflexo no final da sua vida, quando ele passou por muitas enfermidades. Aquilo foi semeado na sua juventude, porque ele era uma mente que estudava, uma mente concentrada nos estudos. O fato é, meus irmãos, que nós só vamos descobrir este episódio do direito na vida de Calvino quando nós chegamos no final da sua vida e o encontramos na administração, juntamente com os vários conselhos que havia em Genebra, na administração de uma cidade. Por exemplo, Calvino escreveu leis para Genebra, leis sobre saneamento básico. É no final da vida que nós entendemos por que Deus fez com que ele passasse por um curso de direito lá atrás. E qual é a lição que fica para nós? Por vezes, Deus nos coloca em situações que nós não queremos estar, que nós, pelo nosso gosto, nós estaríamos em outro local. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E quando Deus nos coloca num local que nós não queremos estar, nós devemos, em obediência a Deus, fazer o melhor. O jovem João Calvino não tinha prazer nenhum nas leis no curso de direito, mas ele fez o melhor. E um detalhe é que o pai dele morreu enquanto ele estudava direito.
E ele poderia agora abandonar o curso, mas ele não o fez. Por submissão ao seu pai, ele completou o curso, os mestres lhe deram o título, e lá na frente nós vamos perceber a mão providente de Deus. Eu digo para os alunos lá no seminário exatamente isso. Quando Deus colocar você numa igreja, numa cidade que não tenha sido totalmente do seu agrado, um campo difícil, lembre-se de João Calvino. Lembre-se de como Deus treinou aquele jovem num curso que ele não gostava de estar lá, que não era a sua opção, mas que foi essencial para a sua formação. Quando Deus nos coloca numa vizinhança de que nós não gostamos, nós temos que olhar com os olhos da fé e perceber qual será o plano de Deus ali e fazer o melhor. E sermos os melhores crentes, o melhor testemunho. E isso se aplica a um trabalho, a uma região, no caso dos pastores, a uma igreja. É o Deus soberano que nos treina, que nos capacita, que constrói as linhas da sua história de acordo com a sua grande sabedoria. O primeiro elemento do texto é justamente a mão de Deus providente guiando o servo do Senhor. Mesmo que este servo do Senhor não seja piedoso, Deus está dirigindo todos os seus atos para os seus desígnios. O segundo momento agora é o da disciplina. Deus de fato vai disciplinar Jacó, porque Jacó, como já dissemos, era um sujeito desonesto, mentiroso, aproveitador. Como dizia o seu nome, era um usurpador. Era aquele que de fato passava a perna, que enganava as pessoas. Mas ele será tratado, ele será disciplinado. Na história do servo de Abraão, buscando uma esposa para Isaque, não houve o elemento da disciplina. O servo de Abraão era um homem piedoso, mas com Jacó a mão disciplinadora de Deus operará. Nós vemos que Deus vai colocar um Labão na vida de Jacó. E Labão servirá como um instrumento da disciplina do Senhor, o chicote do Senhor. No versículo 21, Jacó diz a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Passaram-se 7 anos, e agora Jacó cobra o seu futuro sogro. Labão reúne os homens do lugar, dá um banquete, e à noite conduz não Raquel, mas Lia, a filha mais velha, entrega a Jacó e eles coabitam. Aqui nós não temos detalhes no texto. Nós podemos imaginar a escuridão. Era uma região que não havia iluminação. Havia no máximo lamparinas, candeeiros. Mas alguns estudiosos desconfiam que Labão possa ter dado bebida. De alguma forma, Jacó, ali nas trevas da noite, ele tivesse, talvez bêbado, para não ter reconhecido que a jovem que estava ali não era Raquel, mas Lia. Ele só vai reconhecer na manhã seguinte, quando eles acordam. O texto não fala isso. Os estudiosos, eles desconfiam. O fato é que no versículo 26, no versículo 25, ao amanhecer, Jacó vê que é Lia e vai tomar satisfações com seu sogro, perguntando: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel, porque me enganaste? E Labão, ele agora, usando da sua malícia e maldade, diz: não é assim que se faz em nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Decorrida esta semana, dar-te-emos também a outra. O fato é que Jacó, ele vai trabalhar mais 7 anos por Raquel, mas ele não demora mais 7 anos para receber a Raquel, ele vai receber ali no final desta semana. E nós vemos agora o servo do Senhor entrando numa relação errada, numa poligamia, que ao contrário do que dizem os pregadores, nunca foi tolerada por Deus. Deus nunca concordou com o pecado, com a poligamia. E esses homens sofreram por conta disso. Na sequência da história nós vamos ver o tumulto e a bagunça que era a casa de Jacó, com filhos de 2 esposas e de 2 servas, 4 mães, e um clima ali de fato terrível. Meus irmãos, Jacó então, por causa do seu sogro, ele é introduzido na poligamia e ele vai sofrer bastante por conta disso. Jacó precisa de disciplina. Ele é um ser mentiroso, desonesto. Ele enganou o seu irmão mais velho Esaú, fazendo trocar o direito da primogenitura.
ele enganou o próprio pai, passando-se por Esaú. Nós vemos que o quanto faltava de vida, de piedade na vida de Jacó, nós encontramos piedade na vida do servo de Abraão. Podemos contrastar as duas histórias. O servo de Abraão, ele vai ao encontro da futura esposa de Isaque num poço. Jacó vai buscar, encontra a futura esposa em um poço. O servo de Abraão, ele ora. Diante de tamanho desafio, ele busca ao Senhor em oração. Na história de Jacó, você não encontra uma menção à oração. Perceberam? Jacó não busca direção em Deus. O servo de Abraão observou a moça. Jacó exibiu sua força, removeu a pedra. A moça, Rebeca, o serviu. Aqui, Jacó, numa exibição de força, é ele quem serve a todos, exceto os outros pastores. Ele serve Raquel, ele está interessado nela. Lá nós temos, no servo de Abraão, uma demonstração de força espiritual. Aqui nós temos uma demonstração de força física. Lá nós temos uma oração de gratidão, quando o servo de Abraão percebe que encontrou de fato a esposa para o filho do seu senhor. Aqui nós temos um choro emocional, descontrolado de Jacó. Lá é um servo com camelos cheios de presentes. Aqui nós temos Jacó de mãos vazias. Para pagar o dote pela filha, ele vai trabalhar 7 anos. Então, são contrastes e diferenças muito marcantes nas duas histórias. O servo de Abraão, um homem piedoso, que em oração buscou direção do Senhor. Jacó, um homem que parece, nesse momento, não busca orientação no Senhor e vai guiando-se pelas próprias forças. Até o dia mais à frente, em que ele vai encontrar alguém maior do que ele. E na luta, ele terá o seu nervo deslocado. E como disse Packer em um dos livros, a partir de agora, a cada manquejar de Jacó, ele vai se lembrar que há alguém mais forte do que ele. Deus vai encontrá-lo lá na frente. Mas, meus irmãos, Deus vai disciplinar Jacó. No episódio aqui, em que ele foi enganado por Labão, o seu sogro, é que Deus o disciplina. E Deus o disciplina de uma forma muito interessante, de uma forma toda especial. Vamos fazer uma comparação entre o pecado e a disciplina. No pecado, em que Jacó enganou tanto a Esaú quanto ao seu pai, o episódio envolve 2 irmãos sendo trocados. Jacó se passa por Esaú. Aqui, na disciplina, 2 irmãs são trocadas também. No pecado, Jacó engana o seu pai. Na disciplina, ele é enganado por seu tio. No pecado, o engano envolveu primogenitura. Era a primogenitura de Esaú que estava ali no embate com Jacó. Aqui no castigo, o castigo envolve primogenitura, porque a filha mais velha é apresentada. No pecado, o pecado ocorreu embaixo das trevas da cegueira de Abraão. De Isaque. As trevas da cegueira de Isaque. Aqui o castigo ocorre nas trevas da noite. Ele não reconhece a jovem. Note que Deus nos disciplina, mas a disciplina de Deus é didática. E aqui no caso de Jacó, Deus fez uma disciplina para com seu servo, que se ele pensar um pouquinho, ele percebe que ele está sendo castigado exatamente pelo pecado lá da sua mocidade. Deus nos trata com disciplina e nos trata para aproveitamento. Deus não nos disciplina apenas para que nós soframos e fiquemos machucados, mas quando Deus nos disciplina, é para aproveitamento, é nos ensinando, é nos mostrando onde caímos, para que nós percebamos o pecado que cometemos contra Deus e voltemos de fato atrás. Da mesma forma como Jacó pecou lá atrás, na sua mocidade, enganando a sua família, Deus permite que agora ele seja enganado, para que sofra e para que, sobretudo, tenha o seu caráter trabalhado, para que ele se torne naquele homem que Deus espera que ele se torne. A mão de Deus é disciplinadora. Deus disciplinou Adão e Eva,
Deus disciplinou Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Pedro, Paulo, disciplinou o seu povo, a nação inteira de Israel, e Deus continua disciplinando o seu povo. Em Hebreus 12, nós temos textos preciosos tratando dessa disciplina. Por exemplo, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, valorize esta correção. Nem desmaies quando por ele és reprovado, não desanime quando Deus te reprova. Aguente, porque o Senhor corrige a quem ama. Logo, quando nós estamos passando pela disciplina, nós temos o sinal e a marca de que nós somos filhos amados. O Senhor disciplina a quem ama, Ele corrige a quem ama. E açoita todo filho a quem recebe. Nós temos na disciplina a marca de que nós somos filhos, nós não somos bastardos, porque Deus disciplina apenas a filhos. Deus nos disciplina para aproveitamento, para que nós sejamos melhores filhos, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos torna mais santos por meio da disciplina. Eu tenho um colega pastor que diz que nos seus 20 e poucos anos de pastorado, ele nunca encontrou um crente dizendo: pastor, eu estou passando pela disciplina do Senhor, está muito difícil. Ele nunca encontrou um crente assim. Geralmente os crentes dizem: olha, eu estou passando por provações muito grandes. Porque parece que é mais nobre dizer que está sendo provado e se colocar à semelhança de Jó, do que dizer que está sendo disciplinado. E por vezes nós temos que olhar para a nossa vida. Se Deus está nos provando, se nós não temos problema nenhum, ou se Deus não está pesando a mão sobre nós, porque nós estamos em pecados deliberados, quebrando o dia do Senhor, deixando de fazer as coisas do Senhor no seu dia para cuidar dos nossos próprios interesses, desonrando pai e mãe, desonrando autoridades instituídas por Deus, fazendo coisas que não agradam o Senhor. Note, nem sempre problemas acontecem na nossa vida pela mão disciplinadora de Deus, não é? Os amigos de Jó sugeriram isso para ele. Quem sabe não há algum pecado aí? É certo que por vezes Deus pode nos dar sofrimentos e situações difíceis para o nosso aproveitamento, para que o nosso caráter seja trabalhado, para o nosso benefício. Mas antes de chegarmos neste passo, é bom sempre examinarmos: será que a minha vida de oração está em ordem? Será que eu não tenho um pecado acalentado, um pecado não confessado? É bom nós checarmos a nossa vida, para ver se Deus não está pesando a mão, justamente porque nós estamos precisando da disciplina do Senhor. Jacó é um caso de alguém que precisava ser endireitado, e Deus começou a disciplina neste episódio. Como dizem alguns autores, meus irmãos, Deus é o ferreiro que, a duros golpes, vai desentortando a espada. E a espada é a nossa vida, e por vezes ela está torta, e ela precisa de golpes potentes para que ela seja endireitada. A boa notícia é que a espada ficará reta. Deus trabalha na nossa vida para que nós sejamos melhores, mais santos. É uma disciplina para aproveitamento. Concluindo, irmãos, há esperança de salvação para um filho de crente que tem andado longe dos caminhos do Senhor? Há esperança para um escolhido de Deus que está fora dos seus caminhos? A história de Jacó nos mostra que sim, que há grande esperança. E nós vemos na sequência da história como Deus foi mudando a vida de Jacó, trazendo-o mais próximo dele. É Deus que conserta de fato os seus filhos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. De modo que, se você tem filhos fora da igreja, não pare de orar por eles, para que Deus os alcance, para que Deus os traga de volta. Saiba que Deus é poderoso para trazer esses filhos de volta. Quantos exemplos nós não temos na história da igreja? Conta-se que a mãe de Agostinho orou anos e anos e anos pela vida do seu filho. Ela se chamava Mônica. Os historiadores dizem que mães que perderam os seus filhos para a morte não choraram tanto quanto Ana chorou pelo seu filho em vida.
E Deus foi e trouxe Agostinho da imoralidade de uma vida terrível, trouxe Agostinho de volta para os caminhos do Senhor. E você lê algumas obras de Agostinho, você não desconfia que aquele homem foi um homem com tamanhos pecados na sua mocidade. Foram as lágrimas e as orações, na verdade foram as orações de uma mãe, pedindo para que Deus trouxesse seu filho de volta. Se você tem um filho fora da igreja, não cesse de orar por ele, porque Deus tem poder para trazê-lo de volta. Se você tem pessoas próximas a você, que foram da igreja e hoje estão longe dos caminhos do Senhor, ore por eles e, se possível, junto deles. Converse, leve a palavra, não cesse de orar por estes. Se você, nesta noite, está se sentindo um pouco fora dos caminhos do Senhor, o conselho é que você volte antes que o nosso Pai discipline você, antes que Ele pese a mão. Tome a atitude de voltar aos caminhos do Senhor, de voltar ao primeiro amor e buscá-lo com aquela força que você buscava no passado. Não espere Deus pesar a mão, porque se você é filho, Ele vai pesar a mão para que você volte. Se você está na igreja e está passando por momentos muito difíceis, examine a sua vida para ver se por um acaso Deus não está te disciplinando. Se não há coisas que você sabe que está fazendo de errado e você não tem consertado, examine a sua vida. Faça uma checagem nos 10 mandamentos, é um bom começo para você avaliar o que está acontecendo. E se você percebe que está tudo em ordem, você está em comunhão com Deus, mas mesmo assim passando por problemas, aí sim lembre-se de Jó, que tinha uma vida correta diante do Senhor, uma vida de integridade. Mas Deus o aperfeiçoou por meio do sofrimento. E o final da história de Jó mostra isso, quando ele mesmo declama: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento, meus irmãos, ele é bom, ele é útil na vida do cristão, para aperfeiçoamento, para santificação, para amadurecimento. Agradeça a Deus então, porque Ele está trabalhando na sua vida, Ele está te aperfeiçoando. E que Deus assim nos abençoe. Amém.